Bom, meu nome é Natália, eu sou socióloga, eu participo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, né? Sou coordenadora ali em São Paulo. Eu também atuo com política de drogas há um certo período, né? Eu vim ali da redução de danos, ali do Centro de Convivência de Lei, que é uma organização que atua com usuários de droga ali na região da Cracolândia há 14 anos. E, enfim, agora estou presidente do Conselho Municipal de Drogas da cidade de São Paulo. Das várias heranças que a gente teve ali na cidade, a gente ainda tenta salvar um mínimo possível de racionalidade da política municipal de drogas que a gente veio construindo até então. Eu não caí... Para vir para essa mesa, quando veio o convite, eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu falei, bom, vou dar uma olhada aqui no Bobbio, pá. Falei, não, mas vai ter um professor na mesa, não vai dar certo. Falei, não, então vou para o Reich. Não, mas vai ter um psicanalista. Eu falei, dei uma olhada só, falei, pois, mas o que eu... Eu falei, não, então vou para o direito. Eu estou com política de drogas, mas então um juiz. Aí eu falei, difícil isso, né? Assim, falei, tá, só, sei lá, os desafios da vida que a gente tem que passar, né? E, enfim, eu estou aqui um pouco para dividir com vocês as dificuldades. Eu vou falar. Então, eu fiquei pensando sobre o seguinte, né, indo um pouco nessa linha aí do que o Haddad colocou no começo. Realmente, assim, entre o que eu peguei para levantar da literatura, tinha mesmo essa questão, né? Se a gente não localiza apenas o fascismo ali na Itália e Alemanha, tem essa divergência, de fato, entre os teóricos, ou se ele pode mesmo sendo livremente mais usado em situações de tolerância extremas. Aí tem a questão da conjuntura econômica e política do período. Eu falei, não vai dar para ir por esse caminho, ferrou, entendeu? Então, eu vim aqui para falar, acho que, de uma coisa que eu acho que eu consigo falar bem, e dialoga com a política de drogas, né? Eu vim aqui para falar sobre uma coisa que o Brasil, há pelo menos 500 anos, faz com que seja tolerante, mas, a meu ver, deveria ser intolerante, né? Que são os diversos mecanismos do racismo que estruturam todas as relações sociais e econômicas estabelecidas entre todos nós aqui, seja no Teatro Poeira, seja do outro lado da rua, seja nas micro-relações afetivas ou, de fato, nas macro-relações, né, que são as relações políticas e econômicas. Então, eu acho que a minha contribuição aqui ela vem um pouco nesse sentido, acho que eu consigo falar bem disso. Então, assim, a própria ideia, né, da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas vem até numa perspectiva de fazer uma releitura sobre, inclusive, o que nós temos produzido, o que nós temos pensado sobre política de drogas e quais os mecanismos que se estabelecem a partir dessa política, que, na verdade, não é uma política de guerra, é uma política de drogas. A gente insiste para que se torne uma política de drogas, intersetorializada, com recorte racial, olhando qual que vai ser a contribuição do judiciário para modificar o que nós temos hoje como política, qual vai ser a nova segurança pública que vai operar nisso, qual que vai ser o cuidado com sujeitos que fazem uso abusivo de drogas. Só que, na verdade, o que a gente tem hoje é uma política de guerra às drogas, né? E não só hoje, mas já há quase 100 anos estabelecido no mundo. E não é uma política de guerra que eu digo que é de guerra. Quem diz que é de guerra são os nossos governantes. E isso eu acho que é uma coisa que mais me assusta, desde as primeiras vezes que eu comecei a refletir mesmo sobre o que é guerra. Porque a gente ouve há muitas décadas que existe um governante ou vários governantes que admitem que estão em estado de guerra com parcela da sua população. Isso vai criando um grau de invisibilidade, inclusive, de quem são os sujeitos vítimas dessa guerra. Sejam os sujeitos que usam drogas, sejam os sujeitos que traficam ou não, mas, na verdade, vai construindo políticas de criminalização de territórios pobres inteiros. Porque o discurso que sustenta de que existe uma guerra é um discurso que diz que também o tráfico de drogas ele acontece nos territórios pobres. Né, uma narrativa sustentada pela imprensa, uma narrativa já constituída hegemonicamente e até acho que no imaginário social, quando as pessoas elas pensam em o que é um traficante, acho que imediatamente vem aquelas fotos do jornal Globo, da Folha, né? Você está até no automático. Eu mesmo foi um exercício grande de reconstrução cotidiana, não
imaginar, quando falar de crime organizado, ou quando falar de como se dá essa circulação econômica paralela, automaticamente não remeter o meu imaginário àquele sujeito sem camisa, com uma arma na mão, na porta do morro, com uma camiseta no olho, né? A foto clássica. E por que isso? Né? Por que a gente imagina isso? Porque isso, cotidianamente, é reproduzido nos meios de comunicação que a gente assiste, né? Todo dia, que a gente lê. E isso é um poder de sustentação a esse regime ideológico de guerra que o Estado colocou aos territórios mais pobres. Né? Só que a gente, né, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui, elas sabem que na favela não tem terra para plantar, né, essas drogas todas, seja maconha, seja folha de coca, ou mesmo as grandes refinarias para isso. E, então, de algum lugar vem toda essa droga, em algum lugar esse dinheiro ele é todo lavado, porque na favela também não está o Santander, também não está o Itaú, não estão outros bancos para ajudarem nessa lavagem. Então, assim, eu acho que antes de chegar nesse grande distribuidor do varejo, se a gente pensar numa lógica de uma multinacional, né, a gente pode pensar que esses lugares criminalizados eles são a franquia da distribuição para as grandes franquias. Mas não é ali, inclusive, nem que está, por exemplo, localizado a sede física dessa multinacional, assim como acontecem com as grandes franquias. Mas, automaticamente, mesmo quando a gente se propõe a resolver esse problema, ou encontrar políticas, como ele precisa de uma política intersetorializada, porque a segurança pública, muitas vezes, ela é estadual e tem uma parte que é municipal. Lá em São Paulo, a gente esbarrava muito nisso, que era de tentar desenvolver uma política de drogas ali para o território da Cracolândia, que não violasse direitos humanos, mas, pelo contrário, que garantisse direitos humanos. Mas a gente tinha, recorrentemente, as diversas forças policiais atuando ali, basicamente, para boicotar aí o programa que a gente tentava fazer, porque era assim, você tem um discurso oficial ali no município de que a política de drogas ali ela é garantidora de direitos, aí vem, por outro lado, às vezes, um GCM, um policial, e comete uma violação de direitos. Aí a gente ficava naquela situação. Como lidar, inclusive, com essas forças, né, de segurança que são formadas para a guerra, né? Porque esses sujeitos que estão ali na bucha de canhão, esses policiais, eles também morrem cotidianamente, né? Inclusive, é uma das categorias que mais tem índices de suicídio. E, inclusive, é ocultado pela própria polícia militar, né? Porque quando a gente diz que é necessário desmilitarizar a ideologia, o pensamento, e, por consequência, a polícia militar, não é acabar com a polícia. É justamente modificar uma força de segurança que não esteja lidando com os outros cidadãos e não enxergue no outro um cidadão como ele, um cidadão tão garantidor de direitos como ele. Isso só é possível com uma polícia que seja civil, porque ela entende o outro também como um civil, portanto, um sujeito que deve ser protegido e ter os mesmos direitos que ele garantido. Então, das várias dificuldades que a gente sempre vai enfrentando para pensar uma outra política de drogas, eu acho que não conseguir enfrentar a discussão séria sobre qual que é o projeto de segurança pública que nós queremos, a gente vai conseguir assim, ter alguns avanços, mas avanços muito limitados. Eu acho que uma outra discussão que deve caminhar com isso é como que a gente vai criando alternativas ali dentro do judiciário para que ele não haja, como ele tem agido ultimamente, como um chancelador da ação policial, né? Porque o judiciário, seja o Ministério Público acusando ou o juiz aceitando os processos da maneira como eles são conduzidos, né? Sem provas, muitas vezes só com o testemunho do policial, um julgamento rápido de 15, 10 minutos, e não ouvindo as partes, ou muitas vezes desconsiderando outras testemunhas que são colocadas, ou supervalorizando a palavra do policial, eu não vejo um outro papel que o judiciário esteja cumprindo, salvo raras exceções, né? Mas eu digo a instituição, quando a gente pega os resultados como um todo, como um chancelador dessa força de segurança genocida que vai agir a partir da lógica de guerra para lidar com os cidadãos que estão nos territórios. E aí,
Por que a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas? Porque a gente vai percebendo que a maior parte das pessoas que estão nos territórios pobres, essas pessoas elas são negras. A maior parte das pessoas que estão em situação de rua fazendo uso abusivo de substâncias, seja de crack ou de outra substância qualquer, e que figura nos índices de maior vulnerabilidade social, essas pessoas também são negras. Ou nas pessoas que lotam as cadeias públicas, elas também têm uma superrepresentação de pessoas negras. E é uma superrepresentação assim, que nem corresponde ao IBGE. Não é que é só 50% de pessoas negras e pardas. É mais de 60%, 70% no índice de letalidade policial, no índice de encarceramento. É uma superrepresentação. Então, eu acho que isso começa a sustentar um pouco do que a gente vai dizer que é estruturante, né? Estruturado. Porque a gente está há algumas décadas tendo diversas formas de extermínio dessas pessoas, seja na morte morrida de fato, ou no apagamento desses sujeitos ao longo da cidade, ou nas diversas maneiras de como a gente não consegue desenvolver políticas que barrem esses ciclos, que coloca o sujeito da rua para as instituições totais cadeia, ou mesmo que com a bala no corpo, ou até, às vezes, os resgates que a gente tem. Agora, lá em São Paulo, por exemplo, o prefeito ele quer resgatar instituições muito parecidas com os manicômios. Né? Os hospitais onde as pessoas estão sendo internadas, os relatos que a gente já recebeu, eles remetem a uma lógica totalmente manicomial. E, enfim, a gente vai entrar em processo de fiscalização desses lugares, junto com o Ministério Público, porque tem algumas políticas que foram frutos de muita luta no Brasil e a gente sempre vai trabalhar para que não retroceda, porque não é retroceder o legado, não é retroceder a luta, não é a memória das pessoas que lutaram, é não retroceder mesmo o pacto de civilidade que a gente estabeleceu de como seria o tratamento de pessoas que não correspondem ao padrão determinado e uniforme que a sociedade espera. E eu acho que a droga ela dialoga com tudo isso. Ela tem a ver com as pessoas, quando elas vão ter algum uso problemático, ou mesmo fazer um uso de drogas num lugar que não é aceito, mesmo que existam esses usos mais controlados, a gente vai acabar defendendo que tem uma política ali de controle, que muitas vezes vai ser total sobre aquele sujeito, ou a gente judicializa a questão, ou a gente criminaliza mesmo toda a relação. E aí o efeito disso é uma reprodução de extermínio do povo negro, como sempre aconteceu no Brasil há 500 anos. É a guerra às drogas que inventa o racismo? Não, não é a guerra às drogas que inventa o racismo, mas ela funciona como um forte mecanismo a partir desses 3 vetores, legitimando aí toda a guerra que o Estado faz com as pessoas mais pobres no Brasil. Mas, não querendo entrar nessa questão da irracionalidade, do fascismo, enfim, mas para fechar a minha fala, eu não sou das mais pessimistas, talvez porque eu sou jovem, né? Eu tenho 29 anos, e eu acho que, se o fascismo ele dialoga muitas vezes com uma coisa que é inexplicável e que ela não é racional, os nossos sonhos e o nosso desejo de construção de uma outra sociedade mais justa, de uma outra sociedade na qual as pessoas se vejam como iguais e se respeitem, e que elas não sejam violadas pela sua condição de cor, pela sua condição de gênero, enfim, pelo se ela é gorda ou se ela é magra, se é careca ou não, uma sociedade de muito maior tolerância. Diante do cenário que a gente vive hoje, isso é basicamente uma coisa utópica. Então, isso é um sonho também. E se essas pessoas elas são convencidas a partir de motivos que necessariamente a gente não consegue racionalizar, a gente também tem condições de disputar os rumos dessa sociedade a partir dos nossos sonhos e das nossas ideias. Porque, quando a gente perde essa perspectiva de que as nossas ideias elas não precisam ser argumentos só racionais, só a partir da apresentação de uma política pública ali redonda e concreta, e de como que ela vai ser paga, apresentando o orçamento, e de quando a gente, de fato, acredita que, independente de todas as barreiras colocadas, essas barreiras elas precisam cotidianamente ser superadas para que a gente consiga seguir continuando na nossa utopia, a gente também se recoloca numa condição de disputar o imaginário das pessoas, de disputar o sonho das pessoas e de disputar também esse outro lado que não está só no campo da racionalidade, mas que está no campo do afeto. Então, acho que é um pouco sobre isso que eu vim
fala hoje, né? Se a gente olha para um lado em que as medidas autoritárias elas se extremam no Brasil, e a gente olha para a democracia que está posta e também vê limites, precisamos também o tempo todo reinventar a nossa democracia, porque as coisas não estão postas, elas não estão dadas. E as pessoas que estão aqui, em sua maioria, eu imagino que elas saibam que a história da humanidade ela foi constantemente mesmo essa roda, né, das coisas que se recolocam, das coisas que se reimaginam, frutos do seu tempo. Então, um pouco qual que é a resposta que nós, nesse tempo, vamos construir para fazer novas formas de governo, novas formas de controle social, porque é essa política que está aí, ela, de fato, não está nos representando. Mas o que a gente está fazendo de concreto? Né, que a gente está fazendo que seja no nosso bairro, que a gente está fazendo enquanto governo desse teatro, enquanto governo do nosso trabalho. Então, eu acho que a gente também não pode perder a dimensão de que os nossos sonhos podem ser sonhados por mais gente, por mais pessoas, e é esse sonho que vai destruir o pesadelo que vem se colocando de ódio e intolerância na nossa sociedade. Muito obrigada.